E aí existe uma diferença entre eu ser autocrítica, eu sou muito crítica comigo mesma. Não, não é isso. É análise crítica. É você se autoanalisar, seus comportamentos, como você reagiu, se aquilo foi bom, se aquilo não foi bom, se você pode fazer melhor, de uma forma crítica, que é sobre o livro que você está lendo. 55% da minha comunicação e como eu te impacto com ela é da minha linguagem corporal. Sim. É de todo o resto que não envolve a minha voz, não envolve o que eu estou falando. Então, olha a importância de estudar e entender a linguagem corporal. O nome manipulação no mesmo intuito da persuasão, mas eu não, por isso que eu falo, eu trabalho com a persuasão. Entendi. E logo no início dos meus treinamentos de persuasão, eu deixo claro, olha, não trabalho aqui com manipulação, não é para usar a fim de algo negativo, prejudicar alguém de alguma forma. Legal. Sejam bem-vindos a mais um JohnnyCast, a mais uma terça-feira. E você que está assistindo pelo Spotify, já deixa 5 estrelas para poder me ajudar, é claro. E você que está pelo YouTube, já dá uma curtida e compartilha para outras pessoas. Compartilha aí no grupo do seu WhatsApp. Sei que tem bastante grupo aí da família, né? Então compartilha. Você que entrou, eu sei que você já viu a capa, já viu o título, já sabe do que se trata hoje. Então a gente vai falar sobre inteligência comportamental. Não trouxe até hoje esse tema, vai ser um tema bem legal, até para mim aprender mais sobre o assunto. E vocês que me acompanham sabem que esse é sempre a pegada do meu podcast, sempre aprender com o convidado e trazer conteúdo muito bom para vocês aprenderem aí de casa também. Então, pega aí um papel, pega uma caneta que certeza que você vai tirar bastante insights de hoje. Então, pega aí para anotar. E bom, já vou apresentar a minha convidada, Duda. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Johnny. Duda, vou pedir para você já se apresentar para a galera já. Vamos lá, então. Eduarda Family, para os íntimos. Family, é meu sobrenome mesmo. Para os íntimos, Duda, como você já apresentou. sim. Bem, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Olha que legal. Vai ver o sotaque aí saindo de vez em quando. Um A e um R um pouquinho mais puxado. Minha família inteira mora lá, grande parte dos meus melhores amigos também, mas eu moro em São Paulo, aqui na capital, já há quase 10 anos. E bem, sou uma apaixonada por artes, por vinhos. Olha só. E por tudo que eu faço, que eu vou trazer aqui um pouquinho mais para vocês. E já conta, o que você prefere, Minas ou São Paulo? Ai, meu Deus do céu. Eita, nós. Digamos que São Paulo eu me enxergo mais aqui por conta da estrutura, do clima, de tudo. Você acha que para trabalhar é melhor? Sim. É. Agora Minas está um pedacinho do meu coração. As minhas relações, grandes amigos, churrasco, Lá é um lugar mais tranquilo, né? rancho, fazenda, família. Então eu me sinto muito, muito bem lá, mas eu sou apaixonada por São Paulo. Então, confesso para você que eu fico bem dividida, viu? Para trabalhar São Paulo, para descansar Minas, então. Isso. Show. Podemos considerar. Show de... E por falar em trabalho, Johnny, eu trabalho há mais de 10 anos com treinamentos e desenvolvimento. Que legal. Ia te perguntar isso agora. Minha paixão, sou apaixonado no que eu faço. Eu falo que o meu trabalho é realmente acelerar o crescimento de profissionais, de líderes e empresas através dos temas que eu abordo, que são comunicação estratégica, persuasão e inteligência comportamental, que é o que a gente vai focar aqui hoje, né? Então, são temas assim extremamente importantes. Eu já desenvolvi centenas de profissionais e equipes aí espalhados pelo Brasil, já prestei serviço para grandes empresas, com grandes marcas até internacionais. Legal. Então, é algo que eu realmente amo fazer. Existe uma missão, existe um propósito aí por trás de tudo isso. Então, E espero poder agregar bastante aqui hoje com você. claro, com certeza. Então já vamos entrar no conteúdo já. Então já fala para mim, Duda, o que é inteligência comportamental? Vamos lá. Inteligência comportamental, de uma forma assim bem simples e resumida, é você identificar, entender e direcionar os comportamentos de forma estratégica, intencional,
para que você obtenha melhores resultados e melhores relacionamentos. Comportamentos está em tudo. Certo. Então, é um assunto extremamente importante. Hoje é ainda muito recente esse tema, mas vem sendo muito trabalhado no mundo corporativo e também no mercado de desenvolvimento, que é o que eu trabalho. Eu já ouvi falar muito de inteligência emocional. O que difere? Ótima pergunta. As pessoas questionam muito isso. Sim. A inteligência emocional é também você identificar, entender e gerir, direcionar só que as suas emoções. Tá. Então, o comportamento é uma consequência dessa inteligência emocional. Então, isso quer dizer que para você ter uma inteligência comportamental, você precisa primeiro ter uma inteligência emocional. É como se inteligência emocional mais a inteligência intelectual cognitiva resultasse nos seus comportamentos. Tá. E aí, dependendo do nível dessas suas inteligências, seu comportamento ele pode ser positivo ou não. Então eles andam juntos, lado a lado. Com certeza. Então quando vai fazer, tem que fazer, por exemplo, trabalhar os dois juntos? Ou primeiro um e depois outro? Os dois juntos. Porque assim, nós somos tudo integrado, né? Tudo de uma vez só. Uhum. Então, eu sou emoção, eu sou sentimento, isso vai refletir nos meus comportamentos, eu também sou inteligência, cognição, então tudo isso faz parte de um processo só. E por que isso se tornou tão importante assim nos dias de hoje? Porque tudo é comportamento. Então, assim, quando a gente faz algo errado, quando a gente não tem resultado, quando a gente não consegue alcançar nossos objetivos, por exemplo, falta inteligência comportamental. É porque nós não estamos nos comportando da forma ideal para alcançar aquele objetivo, aquela meta, aquele resultado. Né? Então, e dentro da inteligência comportamental, a gente fala de vários outros temas. Existem vários pilares aí para desenvolvimento e que vai muito de encontro com os temas que a gente escuta muito no dia a dia para se desenvolver. Seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mas na prática, como é que funciona isso? O que vai me ajudar? O que vai mudar em mim? Tá, vamos imaginar o seguinte. Dentro da inteligência comportamental, a gente fala de alguns pilares, tá? Então, por exemplo, o primeiro pilar é a autoconsciência comportamental, que é você ter um autoconhecimento sobre os seus comportamentos. Tá. Então, já começa aí. Você ter consciência dos seus gatilhos e de como você se comporta mediante a esses gatilhos. Então, esse é o primeiro ponto. Bem, Duda, então agora eu tenho consciência que quando acontece tal coisa, eu me comporto de tal forma. Tá, entendi. Bacana. Segundo ponto, gestão desses comportamentos. Agora que você entende, você precisa aprender a controlar os seus comportamentos. Porque se você não controla os seus comportamentos, você vai ser só mais um alienado no mundo. Tá. Seguindo a maioria, concorda? Uhum. Então, mais um ponto importante aí. Então, esse é um ponto. Terceiro ponto importante, que a gente chama de inteligência social, ou também pode ser chamado de empatia comportamental. Tá. Que é você aprender a se comportar nos seus relacionamentos com o outro. Como eu me comportar para ter melhores relações? Você concorda comigo que ter melhores relações vai te ajudar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Sim. Seja com seus clientes, com seu chefe, com a sua equipe, com seus liderados. Então, tá. Esse é um ponto. Outro pilar é a comunicação estratégica, que é um dos temas que eu abordo, inclusive, nos meus treinamentos. Eu dou treinamentos, eu dou palestras, eu dou mentorias. E quando eu falo de comunicação estratégica, eu estou falando de oratória e linguagem corporal? Sim, mas vai muito além disso. Eu também estou falando de comunicação empática, eu também estou falando de comunicação assertiva, eu também estou falando de comunicação persuasiva. Olha quanta coisa engloba. E isso eu estou falando de mais um pilar dentro da inteligência comportamental. E o último pilar da inteligência comportamental é a flexibilidade cognitiva, que na neurociência a gente chama também de neuroplasticidade. Já ouviu falar? Não. Não? É a nossa capacidade de se adaptar às mudanças. Tá. É a nossa capacidade de aprender, desaprender, reaprender.
flexibilidade cognitiva. Certo. Isso é um ponto, assim, extremamente importante também dentro da inteligência comportamental. Então, tudo envolve comportamentos. Se a gente quer crescer profissionalmente, se a gente quer evoluir como pessoa, a gente precisa desenvolver não só as nossas emoções, começa nelas, Tá. mas principalmente como a gente expõe essas emoções para o mundo, que é justamente, são, né, justamente os nossos comportamentos. Eu quero aprender, vamos supor, eu trouxe você para poder aprender mais sobre isso. Mas vamos Ah. supor que a pessoa que está assistindo, ela queira aprender mais. Tem algum estudo, algum livro, algum curso, alguma coisa que ela possa fazer para ela se aprimorar nisso? Vários. Por exemplo, eu me especializei em neurociências e comportamentos. Tá. Então, se a pessoa quiser uma formação, uma especialização, uma pós-graduação, ela pode fazer em neurociências e comportamentos. Entendi. É um que eu fiz. Livros, tem alguns que eu gosto de indicar quando se trata de, não só de comportamentos, mas sobre comunicação estratégica, sobre persuasão também, que eu trabalho bastante. Até porque, ô Johnny, eu trabalhei a minha vida inteira com persuasão. O meu trabalho sempre foi ter que convencer pessoas e profissionais a tomar grandes decisões rapidamente. Certo. Então, por isso que eu trago muito essa questão da persuasão junto, tá? E aí, os livros básicos, que eu falo que todo mundo precisa ler, precisa ter, assim, cabeceira de cama mesmo. Primeiro, Inteligência Emocional. Tá. Esse é o nome do livro, do Daniel Goleman, que é o precursor, né? Outro livro muito importante é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Carnegie. Isso é muito Bom, importante. já li esse. Já leu esse? Já. E esse aqui, você precisa ler. Chama Comunicação Não Violenta, do Marshall. Não, esse eu não li. Se eu pudesse indicar um tema para qualquer pessoa do mundo, ou melhor, para todo mundo do mundo estudar, eu indicaria a comunicação não violenta, que também pode ser chamada de comunicação empática. Entendi. Hoje em dia se fala muito em empatia, mas se banalizou muito esse termo. E a comunicação violenta, ela vai te ensinar a se comunicar com empatia na prática. Ela vai te ensinar na prática o que é ser empático, o que é responder com empatia, escutar com empatia, e trazer isso para o seu comportamento do dia a dia. Justo. Bons livros. Anotou? Tem mais um. Qual é? É o bônus. Esse é o bônus, essa é a cereja do bolo. Show. Até gravei um vídeo esses dias falando desse livro. Já ouviu falar no Tony Robbins? Não? Tony Robbins é um dos maiores especialistas comportamentais do mundo. Sou fã dele, fã. E ele tem vários livros, eu indico assim, para você que quer se especializar em inteligência comportamental, quer entender mais o comportamento humano, leia qualquer livro do Tony Robbins. Mas esse é praticamente uma bíblia do comportamento humano. Ele chama Desperte o Seu Gigante Interior. Esse é o nome do livro? É uma bíblia desse. Maravilhoso. Desperte o Seu Gigante Interior. Tá. Esse já leu também. Esse, com certeza. É top. Esse é focado em comportamento humano. Uau. É maravilhoso. Anota. Fica aí de dica. Fica aí. E claro, se quiser fazer treinamento, quiser fazer mentoria a respeito, aí fala comigo. Boa. Já vou deixar o teu o Instagram dela tá passando na tela e tá na descrição também. É só entrar no link e o pessoal vai te achar. Isso. E aí, quem chamar ela, fala que veio através do JohnnyCast, né? Legal. Isso, que aí ganha um tratamento especial. Aê. Quem sabe até um desconto. É isso. Duda, eu vou pegar minha cola aqui que eu tenho algumas outras perguntas que eu anotei aqui para poder fazer. Tá bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é: de que forma a inteligência comportamental pode potencializar a comunicação e a persuasão de maneira ética? Porque sabemos que, né, você até entrou nesse assunto agora sobre que você tinha que persuadir alguém para poder fechar e decidir coisas rapidamente. Só que um cara bom, um cara persuasivo, uma pessoa, né? Sim. Persuasiva, de repente ela pode usar isso pro mal. Exato. Então, como você acha que a gente pode usar de uma forma correta? Eu começo falando dos conceitos. Tá. Persuasão, para mim, é diferente da manipulação. Ok. Então, ele é ético quando ele é a persuasão. A persuasão envolve um convencimento. Ambos, na verdade, envolvem um convencimento. Eu vou te convencer de algo.
Só que o que diferencia é a intenção e o resultado. Tá. Porque se a minha intenção ela é boa, se eu estou sendo honesta, eu estou sendo sincera, eu chamo de persuasão, e é isso que eu trabalho. Agora, se a minha intenção é negativa, se eu vou te convencer a qualquer custo, somente para um benefício próprio, aí já se torna manipulação. E aí, quando envolve manipulação, também pode envolver mentira, omissão, e várias características negativas que você pode identificar de um manipulador, que vai resultar em algo ruim, vai prejudicar a pessoa de alguma forma. Aí isso já não é ético. Então a gente tem que tomar cuidado para a nossa persuasão não se transformar numa manipulação. Existem alguns autores e experts que usam o nome manipulação no mesmo intuito da persuasão, mas eu não, por isso que eu falo, eu trabalho com a persuasão. Entendi. E logo no início dos meus treinamentos de persuasão eu deixo claro, olha, não trabalho aqui com manipulação, não é para usar a fim de algo negativo, prejudicar alguém de alguma forma. Legal. Você já identificou alguém que tentou persuadir você e você falou, opa, não vou cair nessa? Persuadir eu identifico todos os dias, porque a gente tenta persuadir o outro o tempo todo. Na hora de se vender, na hora de vender o nosso serviço, nosso produto, na hora de convencer o seu parceiro, sua parceira a fazer alguma coisa com você que ele não quer, na hora de convencer seu pai ou tua mãe, o seu filho a fazer alguma coisa. Então, isso é comum, a gente vai identificar o tempo inteiro. Às vezes a gente se deixa levar, às vezes é mais forte que a gente, às vezes não. Agora, a manipulação, muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Elas caem na manipulação, e é aí que você tem que tomar cuidado. Porque a manipulação, ela traz alguns vestígios que você pode identificar. Então, por exemplo, já que você estava falando de ética, se eu identifico que você está tentando me convencer de algo, mas eu estou ali sentindo que pode não ser verdade, eu vou pesquisar e descubro que é uma mentira, ou que você descobre que você me omitiu alguma coisa, ou você está sendo muito vítima, está usando muito do vitimismo, o passivo-agressivo, você está mudando muito o seu humor, hora você está tranquilo, hora você está agressivo, você está me pressionando. Então, tudo isso são indícios de uma possível manipulação. E tem um termo, não sei se você já ouviu falar, chama gaslighting. Já ouviu falar? Acho que não. Não? Não. É quando a pessoa ela tenta modificar a noção de realidade na sua cabeça. Vou te dar um exemplo. Boa. Vou te dar um exemplo. A gente está aqui conversando e aí, de repente, eu falo algo para você e faço algo que você não gosta, que não é legal. Tá. Daqui a pouco, daqui umas horas ou até amanhã a gente encontra de novo, você fala para mim, Duda, poxa, aquilo que você falou ontem não foi legal, não gostei, tudo. E eu falo assim, peraí, Johnny, mas eu não falei isso. Não, você falou, eu ouvi. Não, acho que você entendeu errado. Eu não disse isso. Inclusive, eu não fiz isso. Imagina, você deve estar imaginando coisas. Então, a pessoa ela está tentando distorcer a sua noção de realidade. Você ouviu, mas ela está falando que não. E aí você tem que tomar cuidado, porque a manipulação pode usar isso, e se a outra pessoa ela não entender do assunto, ela vai se deixar levar, e muitas vezes o manipulador ele consegue mudar a gente de lado, colocar você como culpado e ele como certo, que isso é uma característica muito forte também. Pô, já vi isso em filmes. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com essas características. E um ponto até que me veio aqui na cabeça agora é que a gente precisa aprender a separar, tá? Todos nós vamos usar da manipulação em algum momento da nossa vida. Acontece, é normal. Acontece. Isso, mesmo sem saber, inconscientemente? Às vezes inconscientemente e às vezes conscientemente. Você já deve ter sido manipulador em algum momento e eu também, tudo bem. O que as pessoas não podem é confundir uma manipulação que acontece esporadicamente, que é algo natural do ser humano, com uma pessoa manipuladora, ou pior, que é o que estão usando muito hoje esse termo, narcisista. Porque existe uma diferença entre você usar a manipulação em alguns momentos e você ter um transtorno, de fato, de personalidade narcisista
ou, enfim, qualquer outro transtorno de personalidade. E hoje em dia as pessoas estão banalizando muito esse termo. Ai, fulano é narcisista. Ai, meu ex-namorado fez isso comigo, ele era um narcisista. Ai, ela é manipuladora. Não, calma, vamos lá. Quem pode falar se aquela pessoa é ou não uma narcisista é um profissional qualificado que fez um diagnóstico dele. Tá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não generalizar e não transformar um conceito tão sério em algo tão banal na nossa cabeça. E acontece bastante, né? Muito, muito. Eu vejo isso o tempo inteiro. Aconteceu alguma coisa, não sabe nem o que é narcisista. Exatamente. E já vai falando, já vai soltando esse diagnóstico, nada a ver. Por isso que eu quis trazer aqui. A minha próxima pergunta é como líderes e gestores podem utilizar a inteligência comportamental para melhorar as relações e resultados na equipe ali da empresa? Porque você faz isso, né? Você dá treinamento para as equipes de líderes, né? De empresas. Isso. Como é que pode ajudar? Eu dou treinamentos para equipes e para líderes. Então, eu trabalho muito com liderança. Eu já fui e sou líder, na verdade, até hoje. E sei bem os desafios que é liderar pessoas, liderar equipes, inclusive liderar outros líderes. Já passei por tudo isso. E a inteligência comportamental ela é indispensável para uma boa liderança. É indispensável. Um bom líder, ele precisa ter um nível mais elevado de inteligência emocional e comportamental. Tá. A começar, vou te dar um exemplo básico, a começar pelo exemplo. Porque um líder, ele é o exemplo dos liderados dele, ele é o exemplo da equipe dele. A equipe dele vai se inspirar e vai usar como exemplo os comportamentos dele. Tá. Então, Entendi. se ele se comporta mal ou diferente daquilo que ele prega ou diferente daquilo que ele exige da equipe dele, como que ele vai esperar que a equipe se comporte de forma diferente? Ok. Não faz nem sentido. Então, sim, é indispensável. Ele precisa desenvolver essa inteligência, é o básico, na verdade. Desenvolver. E aí onde que muitos líderes, a maioria talvez, pecam. Não desenvolvem essa gestão emocional, essa gestão comportamental, e aí aplicam uma liderança muito, muito ruim, amadora, e quer ter grandes resultados, e quer que a equipe seja incrível, e quer que a equipe tenha comportamentos que muitas vezes ele mesmo não tem. Uhum. Então esse é um ponto. A gente vê muito isso em políticos, né? Não tem noção nenhuma do que tá fazendo. Exatamente. Muito. Poxa, bacana, Duda. Próxima pergunta que eu tenho aqui, já vai para eu gostaria de falar de casos reais ou histórias de sucesso até. Eu queria ver com você se você pode contar alguma situação prática que a inteligência comportamental transformou a maneira de se comunicar ou tomar decisões. Tá, eu vou dar um exemplo meu. Tá. Inclusive como líder, já que a gente estava falando aqui sobre liderança. Tá. Olha como influencia quando a gente se prepara de forma comportamental, emocional, desenvolve soft skills importantes, porque existem várias soft skills. Hoje falam muito soft skills, que nada mais é do que as habilidades. Nada mais é que habilidade comportamental. Tá. Tá tudo interligado. Sim. E já aconteceu eu em um momento de inexperiência como líder, eu ter a seguinte situação. Chegou um liderado meu para me reclamar de alguma coisa e jogar a culpa em outro liderado. Eu, como uma líder inexperiente, como eu me comportei? Eu tomei as dores dele e fui tirar satisfação com o outro. Quando eu cheguei para tirar satisfação com o outro, eu tenho certeza que se você já fez isso, e as pessoas que estão ouvindo vão se identificar, em algum momento da vida ela fez isso. Quando eu fui tirar satisfação com o outro se defendeu, obviamente. Claro. Jogou a culpa no primeiro, inclusive para um terceiro. E eu fui no terceiro e eu fui ficando cada vez mais nervosa com tudo isso, e o que era um problema se tornou um problema ainda maior, porque eu não consegui gerir aquilo. E gestão de conflitos é um tema indispensável para uma boa liderança, porque como líder a gente lida com conflitos o tempo todo. Sim. Entre os nossos liderados, com os nossos clientes, entre os outros setores da empresa, por exemplo. Então foi um caos. Isso aconteceu comigo, meu Deus. Já um tempo depois que aconteceu a mesma situação e eu já tinha uma bagagem melhor, eu já tinha estudado melhor e desenvolvido
essa parte de gestão emocional e comportamental, o que eu fiz? Chegou o primeiro, veio falar alguma coisa negativa, reclamar e culpar outros. Eu escutei, eu fiz bastante perguntas para entender. E antes de tirar as minhas próprias conclusões, como eu fiz já no primeiro, eu fui no outro. Eu conversei, eu ouvi, eu perguntei. Eu fui no terceiro envolvido. Eu ouvi, eu perguntei. Eu ouvi todas as partes primeiro. Depois eu juntei todos e fui resolver o problema. Estimulando eles em relação ao diálogo, assumindo a responsabilidade. Olha, eu sou a líder de vocês, então a responsabilidade desse problema é meu. Olha que bacana. Eu quero resolver, foco na resolução. Vamos conversar, vamos dialogar, o que aconteceu, e fui ali mediando, porque eu já tinha conhecimento de tudo e eu não tomei as dores de ninguém. Então, no final das contas, a mesma situação que da primeira vez deu um super problema, na segunda vez, com inteligência comportamental, eu resolvi muito facilmente. Foi completamente diferente o resultado. Então, isso a gente leva para a vida. Por exemplo, uma relação pessoal, quantas vezes você já discutiu com o namorado, a esposa, o marido, e um queria estar mais certo que o outro, e aí um ia culpando o outro, e aí não escutava e virava aquela discussão, ia piorando até que chegava num ponto até de terminar o relacionamento. Mas se você desenvolve essa gestão emocional e comportamental, você já vai se comportar diferente. Você vai ouvir, você vai entender, você vai assumir a sua parte de responsabilidade. E o principal, você vai focar na solução. Isso é o que eu sempre falo. Gente, isso é importante. É o que eu sempre falo. Você precisa focar na solução. As pessoas focam muito no problema, fica batendo no problema. Aí não resolve, não sai dele. Se você focar na solução, vamos resolver? Vamos nos alinhar? O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? O que a gente pode fazer para melhorar? Isso é inteligência comportamental. É como eu estou me comunicando também com você. Poxa, isso é importante para todas as pessoas, não só os líderes, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Você que está querendo crescer na empresa, você tem que saber como que você vai reagir se o chefe falar alguma coisa ruim para você, ou se ele mandar fazer algo que você gosta. Exatamente. Isso acho que vai fazer toda a diferença. Então, por isso que é importante ter essa... Não sei se é certo falar assim, mas ter essa autoanálise para poder aprender a ter um bom comportamento, né? Você falou a palavrinha mágica, Johnny. A palavrinha mágica. Quando as pessoas falam assim, me perguntam, Duda, qual é a primeira coisa que eu devo fazer para melhorar a minha inteligência comportamental ou até mesmo emocional? A gente sempre fala delas em conjunto. Primeira coisa é você fazer autoanálises críticas. E aí existe uma diferença entre eu ser autocrítica, eu sou muito crítica comigo mesmo. Não, não é isso. É análise crítica. É você se autoanalisar, seus comportamentos, como você reagiu, se aquilo foi bom, se aquilo não foi bom, se você pode fazer melhor, de uma forma crítica. E aí você consegue tomar consciência do que você precisa melhorar. Isso é tão importante. Eu li um livro uma vez que fala que a gente passa por tantos problemas, a gente não sabe resolver, e às vezes para resolver é só parar por 5 minutos, fazer uma autoavaliação da situação, do problema, que você vai achar a solução. O problema é que a gente nunca faz isso. Na maioria das vezes. Exatamente. Sabia que existe uma pesquisa que diz que se a gente aguardasse 5 segundos antes de responder a qualquer situação calorosa, nós teríamos 80% a menos de conflitos. Eu acredito. Por conta de 5 segundos. Eu acredito. Porque a gente age muito no impulso. E tem os dois lados, né? Porque tem, no livro que você citou, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem uma parte lá que fala, toda vez que você chega bravo com uma pessoa, vai acontecer exatamente o que você falou. Ela vai culpar outra pessoa, ela vai se defender na realidade, né? Isso. Se você já chega no ataque, ela vai logo se defender. Ela vai falar que não foi ela, ou que foi outra pessoa. Exatamente. Se ela chegar amistosamente, querendo entender a situação, de repente é o cara que vai falar, poxa, é verdade, eu errei. Olha como que é diferente. Exatamente. Inclusive, você postou ontem de um livro que você está lendo, que eu indico muito. O Corpo Fala? O Corpo Fala. Eu terminei, muito bom esse livro. É muito bom. Ele também é livro de cabeceira, assim, básico.
porque ele ensina a linguagem corporal. Sim. E eu abordo muito isso nos meus treinamentos de desenvolvimento de comunicação estratégica. Uhum. Então, é muito importante também. É bom para quem faz vendas, é bom para quem trabalha e quer poder ver se o que o patrão tá querendo dizer com aquilo, se ele tá olhando bravo. É muito bom. Sim. Em diversas situações. Principalmente para quem vende, viu? Para quem vende... Não sei se você sabia, mas dentro da nossa comunicação humana, só 7% dela é entendida, por exemplo. O que eu comunico a você, só 7% do que eu comunico a você é aquilo que eu falo, é aquilo que eu tô falando aqui, o que você tá escutando. Uau. Só 7%. 38% do que você entende da minha comunicação, do que eu te impacto com a minha comunicação, é de como eu falo. Entendi. A entonação de voz. Agora, o mais legal, que é sobre o livro que você tá lendo. 55% da minha comunicação e como eu te impacto com ela é da minha linguagem corporal. Sim. É de todo o resto que não envolve a minha voz, não envolve o que eu estou falando. Então, olha a importância de estudar e entender a linguagem corporal. Sim, com certeza. E assim, agora falando na prática, a gente falou o quão é bom e que serve para todas as pessoas. Mas existe alguma atividade, por exemplo, alguma técnica de influência e persuasão que pode ser aplicadas sem ferir a ética? Há muitas técnicas. Qualquer técnica que você usa para persuasão que não vá prejudicar o outro, não vai ferir a ética. Então, esse é um ponto simples a ser colocado. Tá. Existem diversas técnicas de persuasão que não vai prejudicar o outro. Eu vou citar duas clássicas que são muito positivas. Uhum. Que é a escuta ativa, é eu te escutar de verdade, Sim. sem ficar pensando no que eu vou responder. E a outra é a comunicação não violenta, que eu te citei do livro, que é a comunicação empática. Quando você aprende a usar a técnica da comunicação empática, você vai persuadir, mas de uma forma totalmente positiva. Totalmente positiva. A inteligência empática, como você diz, é tipo eu chegar amistosamente conversando com você, sem já chegar falando que você fez isso, foi aquilo, é mais ou menos isso? Não exatamente. A comunicação não violenta, ela vai te ensinar como se comunicar usando a empatia na prática, mas em qualquer situação. Por exemplo, você chega para me contar alguma coisa, você está triste, você me conta uma notícia ruim, e a maioria de nós não sabemos como reagir. A gente comete muitos erros de querer fazer várias perguntas, ou de, sei lá, de querer competir com o seu sofrimento. Isso já aconteceu comigo. É muito normal. E não é assim que se aborda. Isso não é empatia. Então, a maioria das pessoas não sabem, de fato, o que é a empatia na prática. Só sabe o conceito, mas não sabe utilizar na prática ali na comunicação, sabe? Quando se fala em técnica, Johnny, posso chamar de técnica, eu vou chamar de metodologia. Tá. Sobre comportamentos. Que é como mudar qualquer comportamento. Podemos falar disso? Claro, interessante. Porque quando se fala em comportamentos, não é só, como eu vou desenvolver comportamentos melhores? Como eu vou desenvolver melhores comportamentos? Não. Muitas vezes você quer mudar um comportamento seu. Tá. Que ele já é habitual. Vamos imaginar que você quer parar de fumar. Você quer parar de beber. Você quer parar, enfim. Você quer mudar um comportamento. Então isso aqui é muito importante. As pessoas me perguntam muito, Duda, como que eu faço, já que você trabalha com inteligência comportamental, como que eu faço para mudar um comportamento meu? Que ele já é habitual, é muito difícil. E é muito difícil mesmo. Imagino. Então, existem alguns pilares, alguns passos que você pode seguir para mudar qualquer comportamento nocivo que você tenha. Tony Robbins, no livro que eu te indiquei, ele traz essa metodologia que eu acho fantástica. Ele traz em 5 pilares e eu gosto de passar 6. Tem um a mais que eu agreguei aí. Tá? O primeiro ponto vamos pegar a pessoa que quer parar de fumar como exemplo. Tá bom. Então, eu tenho um comportamento, sou fumante, quero mudar esse comportamento, deixar de ser fumante, ok? Primeiro passo, decisão.
As pessoas negligenciam muito o poder da decisão. Quando você toma a decisão que você quer mudar alguma coisa em você, isso tem muita força. Uhum. Então você se compromete com você mesmo, inclusive, se você se comprometer com outra pessoa, isso se torna mais forte ainda na tua cabeça. Sim. Por exemplo, eu me comprometi comigo mesmo, eu vou parar de fumar. Mas você, que é meu namorado, minha mãe, meu pai, eu tô me comprometendo com você também, eu vou parar de fumar. Você se compromete com uma outra pessoa? É mais forte ainda. Entendi. É mais forte ainda. Não tô dizendo que você precisa fazer isso. Você precisa tomar a decisão pra você. Entendi. Mas é mais forte ainda quando você se compromete com você e ainda com outra pessoa. Entendi. Isso reforça o seu comprometimento. Uhum. Então esse é um ponto. Segundo ponto, use uma alavanca emocional. Decidi que eu quero parar de fumar. O que é usar uma alavanca emocional? É usar aquilo que mais motiva o ser humano. O que é? Dor, prazer. Tá. Você se motiva a fazer alguma coisa quando o contrário te causa muita dor ou quando aquilo que você quer fazer vai te trazer um prazer muito grande. Então, eu tenho que criar uma alavanca onde, se eu continuar fumando, isso vai me causar uma dor muito grande. Entendi. E a gente já sabe que a possibilidade de ter câncer de pulmão e morrer mais cedo não é uma alavanca emocional suficiente, porque as pessoas não param de fumar por isso. Uhum. Concorda? Sim. Então você precisa de uma alavanca emocional mais forte que essa. Vou dar um exemplo. Eu sou fumante e, nossa, se eu continuar fumando, eu vou prejudicar a saúde do meu filho, da minha filha. Ele pode começar a fumar já na pré-adolescência. Eu vou ter problemas sexuais. Eu não vou conseguir praticar os esportes que eu tanto amo. Eu não tenho mais ar, eu não tenho fôlego para isso. Então, eu vou ser uma má mãe, um mau pai, ou um péssimo marido, ou um péssimo atleta profissional. Eu vou ser um fracassado. Ok, você pegou um gancho de uma dor profunda. Sim. Isso é mental. E se eu parar de fumar? Então faça duas perguntas. O que de pior pode acontecer se você continuar nesse comportamento? Ok. E o que de melhor pode acontecer se você mudar esse comportamento? Então, se eu parar de fumar, o que de melhor pode acontecer? Bem, então eu vou... Vai ser o contrário. Você vai ser o melhor pai, eu vou ser o melhor pai, atleta. o melhor marido, eu vou ser o melhor atleta. Nossa, vai ser incrível, bacana. Você já colocou uma alavanca. Terceiro ponto, terceiro pilar. Comece. Ah, mas não é amanhã. Semana que vem eu paro. Ano que vem. Não. Agora. Para. Legal. Joga tudo fora. Uhum. Tem que passar por isso. Quebre o seu padrão limitante. Quarto passo. Evite gatilhos. Vou te dar exemplo. O que uma pessoa que quer parar de fumar, o que pode ser um gatilho para ela ter vontade de fumar? Estresse. Não só estresse. Estresse. Outras pessoas também, de Bebida repente. alcoólica. Okay. Eu bebo, eu fico com vontade. Eu tomo entendi. café, eu fico com vontade de fumar. Eu tô perto de outras pessoas que fumam, eu tenho vontade de fumar. Evite esses gatilhos. Entendi. Se você sabe que tem gatilho, e todos nós temos gatilhos, para voltar a se comportar daquela forma, evite. Evite o álcool, evite o café, evite pessoas que estão fumando. Pede ajuda pros seus amigos. Não me oferece. Eu não vou ficar perto. Evite. Justo. Depois vem o quinto... Eu achei que você ia comentar alguma coisa. Não. Depois vem o quinto passo. Alternativa fortalecedora. Alternativa? Fortalecedora. O que é isso? A vontade de fumar vem. Tá. Ela vai vir sempre. E aí você precisa criar uma alternativa para fortalecer o seu compromisso de não fumar. Vou dar um exemplo. Me deu vontade de fumar, eu vou mascar um chiclete. Me deu vontade de fumar, eu vou tomar alguma coisa que não seja alcoólico, né? Para não trocar um vício por outro. Me deu vontade de fumar, eu vou chupar gelo. Não sei se você já viu, eu tive uma funcionária que, quando ela quis parar de fumar, ela substituiu, é uma substituição. Toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela pegava um bloquinho de gelo e colocava na boca. Ela ficava chupando o gelo o dia inteiro. Mas deu muito certo, porque essa foi a alternativa fortalecedora dela. Entendi. Então você coloca algo no lugar, isso vai te ajudar a lidar com aquela falta daquele comportamento. E por último, Johnny, é o condicionamento. Esse é o bônus. Não, esse é o último. Ah, tá. Esse é o último, condicionamento. Inclusive, quem fala muito sobre condicionamento é um psicólogo, o Skinner,
que ele estuda muito, ele traz muitas teorias sobre o comportamento humano e ele traz essa teoria do condicionamento através do reforço. Então, o que seria o condicionamento? Bem, eu já passei por todas essas etapas, agora eu preciso me condicionar a não ser mais um fumante. E você se condiciona pela repetição. Quanto mais você repete aquele novo comportamento, Sim. mais você se condiciona nele. Então, quanto mais dias eu fico sem fumar, mais eu estou me condicionando a esse novo comportamento de não fumar. E você pode não só usar a repetição, como também o reforço positivo. O que é o reforço positivo? Fiquei 1 mês sem fumar. Parabéns para mim. Vou sair para jantar fora com a minha esposa. Eu mereço isso. Você se bonificou. Tô há 1 ano sem fumar, tô há 1 ano sem beber. Vou fazer uma viagem, eu mereço isso. Ou até mesmo a sua esposa, seu filho, seu marido chega, o seu amigo e fala, meu bem, eu trouxe um presente para você porque você tá de parabéns, você conseguiu mudar. Isso reforça aquilo em você. Pô, já vai fortalecer ainda mais ele não querer, né? Exatamente. E eu vou fazer agora um link disso que eu tô te ensinando com a liderança. Tá. Que você me perguntou. O líder precisa fazer isso. O líder, ele tem que dar feedback, mas não é só feedback construtivo, que é quando você erra e eu sento com você, explico que você errou, te dou um feedback, te ajudo a melhorar. Eu também preciso te dar um feedback, um reforço positivo. Entendi. Você fez algo legal, você teve uma atitude bacana, você bateu uma meta, você atendeu um cliente com excelência, e eu vou te chamar e falar, Johnny, você está de parabéns. E eu vou te elogiar na frente das pessoas, e eu vou te dar um mimo. Eu estou reforçando, eu estou te condicionando a continuar tendo aquele comportamento positivo. E as pessoas gostam de reconhecimento. Gosto porque reforça, e aí elas vão querer continuar fazendo aquilo. Sim, justo, bom demais. E, não, então faz total sentido um líder saber dessas questões para poder fortalecer o time comercial, a empresa toda. A andar, acho que é assim que vai fazer a empresa crescer, fazendo o time crescer junto. Exatamente, não só para ele conseguir mudar os próprios comportamentos nocivos e gerar novos comportamentos positivos, mas também para lidar com o comportamento da equipe, dos liderados. Isso que você falou é para a pessoa que quer mudar um comportamento. Isso. Mas se aplica igual para uma pessoa que quer começar um comportamento novo. Por exemplo, eu quero começar a fazer um esporte. Tudo isso que você falou se aplica igual. Sim, aí nesse caso você não precisa, por exemplo, da alternativa. Você não precisa da alternativa fortalecedora, por exemplo, porque você não vai precisar trocar nada. É um comportamento que você ainda não tem. É um hábito que você ainda não tem. Então é importante você tomar a decisão, é importante você se comprometer, é importante você começar, né? Se por acaso der vontade de parar, é importante você ali focar naquilo, usar também o condicionamento, mas você só não vai precisar da alternativa fortalecedora. Entendi. Porque você não está trocando nenhum comportamento, você só está adquirindo um novo. No geral, os demais pontos são os mesmos. É porque serve para todos, né? Por exemplo, pessoas que querem começar uma dieta, pessoas que querem começar a fazer um esporte para academia e nunca começa, né? Acho que se saber esse passo a passo, né, colocar em prática esses pilares, acho que vai facilitar essa pessoa a conseguir chegar ao sucesso, nesse caso. Exatamente. Bom demais. Como é que eu posso abordar minha comunicação com base no comportamento da outra pessoa? Achei isso bastante bacana, porque, como eu disse pra você que eu era vendedor, então chegou uma parte assim que eu também tinha esse feeling de saber se a pessoa estava prestes a fechar ou não, com base nos comportamentos dela. Só que eu não fazia noção disso aqui, não sabia que tinha esse estudo, isso aqui também. Acho que foi natural, assim, de tanto atender, de tanto vender. Então eu tinha esse feeling. Quando a pessoa pedia um desconto, eu sabia que se eu não desse desconto, ela ia fechar do mesmo jeito. Ou eu também sabia que se para fechar o negócio eu tinha que dar um desconto porque eu sabia que ela tava, sei lá, foi conversar com a mulher, olhou pro lado, fez isso, ficou mexendo no celular, ficou meio confuso. Se eu desse o desconto, sabia que ela ia fechar. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais como que eu posso abordar isso, sabendo, né, vendo o comportamento da pessoa. Certo, vamos lá. Como você consegue abordar e persuadir alguém baseado nos comportamentos dela? Boa. Vamos falar de uma premissa que é sobre análise de perfil comportamental. Você já ouviu falar?
Já ouvi falar, Já já. ouviu falar? Não vou saber explicar, mas já ouvi falar. Tá. A gente fala de 4 tipos diferentes, 4 perfis comportamentais. Tá. Que é o dominante, tá? O dominador, o influência, o estável e o conformidade. Tá? Existem até testes de perfil comportamental, conhecidos como DISC, que vai te dizer qual que é o teu perfil comportamental, qual desses domina em você. Nós possuímos os 4 perfis, Tá. mas sempre tem aquele que vai dominar em você. Aham. Se você aprender com a inteligência comportamental a identificar isso rapidamente na pessoa que você está abordando, você vai conseguir persuadir ela de uma forma muito melhor e muito mais rápida. Uhum. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se eu identifico que você, Johnny, tem o perfil dominante, que domina em você o perfil dominante, você é uma pessoa que gosta de agilidade, você quer resultado, você quer objetividade, você domina. Eu não posso te abordar de uma forma devagar, Tá, entendi. querer te dar um abracinho, Não. Você vai virar para mim e falar, Duda, quero saber isso e vamos lá. Legal. Agora, vamos imaginar que é o contrário, que você tem um perfil dominante, o que domina o seu perfil comportamental é o estabilidade, que é o contrário. O estabilidade é aquele perfil mais tranquilo, é aquele perfil mais de pessoas empáticas, que gostam de se relacionar, né, que tem uma tranquilidade ali nas relações. Uhum. E aí eu abordo você com esse perfil, te pressionando. Vamos lá, Johnny. Vai assustar. Rápido. Vai assustar. Aham. Exatamente. A mesma coisa o influenciador, que gosta de se comunicar, que gosta de sociabilizar, que gosta de, né, conversar com todo mundo. E você chegar ali, uma pessoa, uma abordagem conforme, te pedindo análise, número, e você é influência. Você vai ficar perdido. Uhum. Ou eu chego num conformidade, que é a pessoa analítica, que é a pessoa mais séria, a pessoa que gosta de certeza, de segurança, de dados. E eu vou chegar nela também, amigo, conversando, papo, um monte de argumento, ele vai virar para você, ok, mas e quais são os números? Sim. Deixa eu analisar. Então, se você identifica qual o perfil comportamental, você vai conseguir ali trabalhar a sua comunicação de acordo com aquele perfil, usar do rapport também, você vai se espelhar e você vai se comunicar de acordo com aquele perfil, aquilo que convence ele, aquilo que persuade ele. Então, esse é um ponto importantíssimo de saber identificar o comportamento do outro, o perfil comportamental. Agora, os outros comportamentos que você citou aí, estou negociando, estou vendendo, ele já está demonstrando em comportamento interesse ou não. Isso também tem a ver com linguagem corporal, com comunicação, com identificar a linguagem corporal. Ele me entrega o tempo todo, você me entrega o tempo todo na sua linguagem corporal o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você quer ou não quer. Basta eu ter um mínimo de conhecimento sobre isso e prestar atenção em você. Sim, legal. Poxa, eu tive várias lembranças agora você explicando os 4 perfis, né? Tinha um perfil do cliente que, ele queria correria, ele queria agilidade. Então, eu tinha que atender, eu tinha que fazer o documento rápido, tinha que fazer a documentação, contrato. Dominante. Tem que transferir o dinheiro rapidinho e quer o carro para daqui 2 horas. Aí tem aquela pessoa que entra, ela quer saber quantos quilômetros faz por km, ela quer saber se é um carro econômico, ela quer saber quantas pessoas cabem, ela quer saber todos os números aí, tudo detalhadamente. Aí você tem que explicar tudo certinho, tem que conseguir ganhando. Conformidade, por exemplo. Exatamente. Quais são os outros 2? Influência e estabilidade. Sim, sim. Nossa, de várias... Assim, eu não sabia de nenhuma dessas palavras mais técnicas, mas sempre via como que eu tinha que atender o cliente, porque cada cliente era atendido de uma forma diferente. Exatamente. Porque eu sabia que se chegasse uma senhora e eu começar a falar pra ela, poxa, esse carro tem 200 cavalos, esse carro, o freio é ABS, ela não vai saber nada disso, né? Então ela tinha que ser, acho que, conformidade, explicar detalhadamente, alguma coisa, no tom que ela entenda, esse carro vai ser confortável pra você, você vai conseguir levar sua filha pra lá, você vai conseguir pro médico, ou pro médico não, você vai conseguir pro mercado, o carro econômico, cabe em qualquer vaga, porque é um carro pequenininho.
Então é bem Exatamente. interessante saber esses nomes técnicos agora. E é importante você identificar o seu também, nós identificarmos o nosso, aquilo que predomina em nós. Para você se conhecer, é o primeiro pilar, que é a autoconsciência. Como eu me comporto? Sim. Eu, por exemplo, Eduarda, sou influência e dominante. São os que predominam em mim. Então, quando eu vou conversar com alguém de estabilidade, eu já sei que não é o que predomina em mim, então eu tenho que tomar um cuidado maior para eu não abordar de uma forma errada. Então, é importante a gente ter o conhecimento. Depois eu vou te mandar o teste DISC para você identificar. O teste DISC é para você identificar quais desses perfis predomina em você. Qual é o seu perfil comportamental predominante. Entendi. Mas é um teste certeiro? Certeiro assim? Sim. Você respondendo com total honestidade, ele vai te trazer ali quais que predominam em você. Você avaliando, você acha que é o quê? Eu te avaliando agora? Eu acredito que você seja influencer. Porque, assim como eu, predominante, tá? Assim como eu, você gosta de se comunicar, sociabilizar. Tá. Você, quando a gente se conheceu, você já foi super aberto, me fazendo perguntas, a gente trocando rede social. Então, a gente já deu muito certo de cara, porque os dois têm um perfil comportamental muito parecido. Nós somos abertos, expansivos, comunicadores. Legal. Comunicador e influência são no mesmo perfil. Não, legal. Mas eu quero fazer esse teste agora, fiquei curioso. Depois de semana, com certeza eu vou fazer. A gente até falou um pouquinho, mas tem aqui quais são os primeiros passos para quem deseja desenvolver a própria inteligência comportamental. A gente até falou um pouquinho, né? Começou agora, mas quais são os primeiros passos que você acha que tem que dar? Primeiro passo é desenvolver a inteligência emocional e o autoconhecimento. Tá. Depois, desenvolver soft skills, habilidades comportamentais. As mais pedidas, digamos assim, né? Resiliência, autorresponsabilidade, comunicação. Então, você desenvolvendo a gestão emocional, autoconhecimento, as principais soft skills, você está elevando em muito grau da sua inteligência comportamental. Se você quiser entrar especificamente no tema, busque um treinamento, busque livros, busque cursos, busque uma mentoria, porque aí você vai ter alguém te direcionando no desenvolvimento comportamental. Tá? Eu, por exemplo, trabalho com desenvolvimento comportamental especificamente, então, se a pessoa quiser fazer uma mentoria de desenvolvimento comportamental especificamente, a gente vai fazer, eu vou acompanhar, e a gente vai trabalhar isso. Assim como uma equipe dentro de uma empresa, a mesma coisa. Olha, preciso desenvolver soft skills, habilidades comportamentais na minha equipe, preciso muito desenvolver isso, a gente vai trabalhar. E, repito, as pessoas negligenciam muito os comportamentos. Porque mais de 80%, isso é uma pesquisa, mais de 80% das demissões não são por falta de técnica ou conhecimento. São por comportamentos. Isso é verdade. Já vi muito lavador indo embora que sabia lavar carro muito bem, mas por conta dos comportamentos dele, então, não ficava parado. Exatamente. Muitas vezes eu sou chamada para dar treinamento técnico. Entendi. Para ensinar técnica. E ali o que está faltando é desenvolvimento comportamental. O que está faltando são soft skills, é comunicação. O que está faltando é liderança. Show. Você faz mais para grupo ou individualmente também? Para os dois. Inclusive, eu estou lançando agora, acabei de lançar, um programa de desenvolvimento 360 graus. Legal. Que ele tem o pilar corporativo, onde eu trabalho com empresas e equipes, e a gente vai fazer todo um trabalho de desenvolvimento, incluindo treinamento, análise, mentoria, tudo isso por um período, né, para poder realmente acelerar ali o crescimento, alavancar o resultado da equipe. E eu tenho o pilar desse mesmo programa de desenvolvimento 360 graus no individual, para mentoria. Então, eu sento com um líder, com um profissional, eu quero me desenvolver.
A gente vai fazer um diagnóstico de todos os temas que você precisa, todas as habilidades que você precisa desenvolver, e a gente vai montar uma mentoria literalmente 360 graus, Entendi. abordando tudo que você precisa, toda a sua necessidade. Então, isso é tanto no corporativo quanto no individual. Até onde a gente pode falar que anda lado a lado inteligência comportamental e os arquétipos? Os arquétipos, É. a mesma coisa dos perfis comportamentais que eu acabei de te falar. O arquétipo também são perfis comportamentais. Sim. Então, tem o arquétipo do herói, do governante, do mago. São também perfis comportamentais. São Entendi. uma outra visão. Uma visão dos arquétipos. Então, também está falando de comportamento. Quais os comportamentos que predominam em você? Entendi. Eu acho que seria mais para modular, talvez. Por exemplo, hoje, vamos supor que eu queira transmitir o arquétipo do herói. Eu consigo trazer isso para mim e ter comportamentos que me façam ter esse tipo de arquétipo. Ou eu quero ser o bobo da corte, então eu tenho que mudar meu comportamento. Quero ser uma pessoa governante, tem que mudar meu comportamento também. Pode ser esse intuito de querer ser, de querer mudar, Tá. como também simplesmente você ter autoconhecimento, ter consciência de qual é o seu. Sim. E usar o seu da melhor forma possível. Entendi. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Por você ser talvez um predominante influenciador, você tem aqui um podcast, você é um host de podcast. Mas isso não quer dizer que um conformidade, que é totalmente análise, não possa também ter um podcast e se comunicar como um influenciador. Tá. Só que da forma dele. Então, a mesma coisa, a análise de comportamento, você pode usar para você mudar o seu comportamento. Ok. Mas ali é a sua essência. Sim. É para você entender a sua essência e como você pode usar ela da melhor forma para o seu crescimento e para alcançar os seus objetivos. Bacana. Duda, vamos lá. Se você tivesse que dar apenas uma dica para quem quer melhorar o relacionamento interpessoal utilizando a inteligência comportamental, qual seria? Aprender a identificar o perfil comportamental do outro. Tá. Aprender a se comunicar de forma assertiva, com empatia, principalmente, esses 2 pontos, sem dúvida nenhuma. Uhum. Você identificando o perfil comportamental das pessoas e aprendendo a se comunicar de uma forma que faz jus a isso, vai ser incrível. A partir com quantos anos você começou a aprender esse tema? Na Ou a verdade, estudar, talvez? porque falar de comportamento humano, eu trabalho com isso a vida inteira. Quem entendi. trabalha com vendas, Sim. trabalha com comportamento humano. Aham. Às vezes, mesmo não sabendo, de alguma forma A gente trabalha. faz, exatamente. Mas assim, ler, estudar sobre esse assunto faz muitos anos. Eu sou uma estudiosa muito assídua, eu sou muito curiosa, Uhum. eu leio muito, eu assisto muitos vídeos, eu faço muitos cursos, Entendi. participo de muitos seminários. Então, mas eu fiz alguns anos atrás a minha especialização em neurociências. Foi aí que eu Entendi. tive um corpo maior de teoria a respeito disso. Uhum. E hoje eu desenvolvo projetos, eu tenho vários e-books. Então, hoje eu tenho uma força maior no tema, sou especialista, porque eu já coloco isso em prática no meu trabalho e no meu dia a dia. Bom, você acha que tem alguma pessoa que você usa como referência? Tipo, você olha e fala, nossa, essa pessoa tem uma ótima inteligência, tanto emocional quanto comportamental. Eu tive ótimos exemplos durante toda a minha carreira. Eu tive grandes líderes, grandes influenciadores que me ajudaram a me moldar e construir a profissional que eu sou hoje. Isso é muito importante quando nós temos exemplos a seguir, principalmente quando esse exemplo ele está no nosso dia a dia, ele está ali fisicamente, porque hoje em dia com as redes sociais a gente se inspira muito em influencers, Sim. em experts, mas eles estão distantes, a gente só vê em vídeo. Uhum. E eu tive boas referências de pessoas que trabalharam comigo, que foram meus líderes, e que eram ótimos, e que me ajudavam, e que, sim, eu já tive mudanças radicais de comportamento por ter ajuda, por ter Legal. mentoria de grandes profissionais. Eu indico muito buscar ajuda, referência, inspiração
influência de grandes profissionais. E se você puder ter isso no seu dia a dia, melhor ainda, vai te impulsionar assim, muito mais. O resultado ele vai ser muito mais rápido. Bom demais. Duda, você tem suas considerações finais? Alguma coisa que deixei passar aqui? Alguma informação também que seja interessante o pessoal que está escutando saber? Olha, acho que um ponto muito positivo que as pessoas têm que colocar na cabeça delas é que inteligência comportamental é você saber transformar desafios em oportunidades. Legal. Então, vou repetir, porque é uma frase muito curta, muito simples, fácil de decorar e importante. Você ter inteligência comportamental é você saber transformar os desafios em oportunidades. Bom. Então, esse é um ponto muito importante. Ah. E o nosso comportamento, ele é uma consequência de toda uma trajetória que inicia na nossa história de vida. Então, a nossa história de vida, as nossas experiências de vida, elas moldam a forma com que a gente enxerga o mundo. Ou seja, elas moldam a nossa mentalidade. Tá. E a nossa mentalidade é que constrói as nossas crenças a respeito de tudo e de todos. E são essas crenças que acabam influenciando os nossos comportamentos. Uhum. Então, os nossos comportamentos são consequências de toda uma trajetória de crenças, visão de mundo, experiências que a gente vem adquirindo ao longo da vida. Ou seja, a gente é por fora o que a gente por dentro. Com certeza. E o mais importante, são esses comportamentos que vão ditar os nossos resultados e a nossa vida. Uhum. Então, quando a gente quer trabalhar comportamento, não é só falar de comportamento. É falar de experiência, é falar de mentalidade, é falar de crença, é falar de resultado. Então, isso é muito importante. E, claro, para quem quiser saber mais a respeito disso, me segue nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Como é que tá o arroba? @EduardaFamily, meu sobrenome. Vai estar passando na tela também. Isso. Lá eu posto vários conteúdos com dicas práticas sobre todos esses temas que a gente falou aqui hoje, sobre como desenvolver a inteligência comportamental e outras habilidades comportamentais também. E para as empresas eu indico o meu site, eduardafamily.com.br. Pode entrar em contato comigo, a gente agenda uma conversa e para mim vai ser um prazer imenso poder ajudar. Maravilha. Duda, agradeço por ter vindo, Obrigada, participado, ter trazido todo esse tipo de conteúdo riquíssimo. Com certeza me acrescentou também, vai acrescentar quem está assistindo. Né? E logo eu aviso, quem tiver pelo Spotify, né? De novo eu aviso, dá 5 estrelinhas. Você que tá pelo YouTube e ficou até aqui, deixa nos comentários o que você achou do episódio de hoje. E também comenta o que você quer ver aqui no JohnnyCast. Quais são os próximos temas que você gostaria de ouvir, tá bom? Até a próxima terça-feira que vem tem episódio novo. Segue também lá no TikTok e no Instagram o JohnnyCast. Tá bombando nas redes sociais. E também me segue no Instagram, no pessoal, que é o John Pamplona. Eu sempre confundo, eu sempre falo JohnCast, porque tem o JohnnyCast, mas é John Pamplona. E aí entra aquela dúvida lá, chama de John ou chama de Johnny, né? John ou Johnny? No meu Instagram tá John, aí no meu podcast profissional tá Johnny. Então se chama como você achar melhor. E novamente, obrigado, viu, Duda, por ter vindo e por ter participado. Obrigada a você, foi um prazer. É isso. Obrigado e até a próxima terça-feira.